Olá, vamos falar sobre como montar uma verdadeira máquina de dividendos? A ideia aqui é detalhar um plano, um projeto mesmo, para gerar uma renda de R$ 5.000 por mês, todo mês, com investimentos. E a gente vai focar no cenário que se desenha para 2026. R$ 5.000. Esse é o número, a nossa meta. Não é um valor abstrato, é um objetivo bem concreto de renda passiva todo santo mês. O lance é fazer o dinheiro trabalhar para gerar um fluxo de caixa que entra na conta, sabe? Quase como um salário. Ok, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Especialmente para quem é mais conservador com o próprio dinheiro. Dá para chegar nessa renda de uma forma segura, sem se arriscar demais? É exatamente isso que a gente vai destrinchar agora, ponto por ponto. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente define a meta, que é esse salário digital. Depois, a gente entra no projeto da máquina de dividendos em si. Aí vamos ver os pilares que sustentam tudo isso, como escolher os ativos certos e, no final, o pulo do gato para acelerar tudo isso. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. Beleza, vamos começar. A meta é essa, construir o que a gente está chamando de salário digital. Pensa nisso, uma carteira de investimentos que seja forte, resiliente e que pague um valor previsível todo mês. E por que falar disso agora, pensando em 2026? Porque parece que está se abrindo uma janela de oportunidade bem interessante. A gente está vendo uma combinação de juros reais altos, com bons ativos, ativos de valor mesmo, que ainda estão com preços, digamos, atrativos. É um cenário muito propício para quem quer investir focado em renda. Certo, agora vamos para os números, sem achismo. Como é que essa tal de máquina de dividendos funciona na prática? Qual é a conta para chegar nos 5 mil por mês? Bom, primeiro de tudo, a meta anual. Se a gente quer 5 mil por mês, isso dá R$ 60.000 no ano. Simples assim. O próximo passo é pensar no rendimento, no yield. A projeção para uma carteira bem diversificada lá para 2026 é de um retorno médio de 9% ao ano. E olha que importante, isso é um rendimento líquido, já tirando a inflação. É ganho real no bolso. E aí a gente chega no número mágico. Se a gente precisa de 60 mil por ano e a carteira rende 9%, a conta é clara. A gente precisa de um capital total de mais ou menos R$ 667 mil. É esse o valor que vai fazer a máquina gerar e gerar a renda. Tá, mas onde colocar esse dinheiro todo? Não é tudo no mesmo lugar, claro. A estratégia é dividir o bolo assim: 40% em fundos imobiliários, os FIIs, que são ótimos para gerar renda mensal. 30% em ações que pagam bons dividendos pensando em crescimento. E os outros 30% em renda fixa, IPCA+, para dar aquela segurança e proteger da inflação. Agora vamos ver cada um desses pedaços. Então vamos lá, vamos entender o porquê de cada um desses três pilares, o que cada um faz dentro da estratégia para garantir segurança e, claro, a renda. É que cada um tem um papel no time, sabe? Os fundos imobiliários, eles são os responsáveis pelo salário mensal previsível e, o melhor, isento de imposto de renda. As ações de boas pagadoras de dividendos, elas entram para fazer o bolo crescer, tanto o patrimônio quanto os próprios dividendos no futuro. E a renda fixa IPCA+, essa é a nossa âncora, o nosso porto seguro, garantindo que a inflação não vai comer o nosso poder de compra. Para não ficar só na teoria, olha só alguns exemplos. Tem FIs de papel, como o KNCR11, que investem em títulos de dívida imobiliária e acabam se dando bem com juros altos. E tem os de tijolo, que são donos de imóveis de verdade, como galpões logísticos, no caso do HGLG11, ou imóveis de renda urbana, como o HGRU11. A vantagem deles, geralmente, tem poucos imóveis vazios e contratos de aluguel bem sólidos. Beleza, já entendemos a divisão. Mas como escolher quais ações e quais fundos comprar? É aqui que a coisa fica mais interessante. A estratégia não é sair comprando qualquer coisa. Ela se baseia em duas filosofias de investimento que já provaram seu valor ao longo do tempo. De um lado, a gente tem o mestre Benjamin Graham. A filosofia dele é segurança em primeiro lugar. O negócio é encontrar empresas boas e comprar as ações delas por um preço bem abaixo do que elas realmente valem. É a famosa margem de segurança. Do outro lado, tem o Décio Bazin, o gigante brasileiro. O foco dele era mais direto, grana no bolso agora. Ele procurava empresas com baixo endividamento e que pagassem no mínimo 6% de dividendos ao ano. É a união de buscar valor com fluxo de caixa. E olha como isso se aplica na prática. Pega o Banco do Brasil, por exemplo. Ele se encaixa como uma luva na tese do Graham. Está sendo negociado com um indicador preço-lucro baixíssimo e até abaixo do seu valor patrimonial. É um sinal de que pode estar barato. Já a Taesa, do setor elétrico, é a cara da filosofia do Bazin, receita previsível, contratos longos e, consequentemente, uma ótima pagadora de dividendos. E aqui tem um conceito que é talvez o mais importante para quem investe para renda, o yield on cost. O que é isso? É o seu rendimento pessoal sobre aquele investimento. Você pega o dividendo que recebe hoje e divide pelo preço que você pagou lá atrás. Por que isso é genial? Porque se a empresa cresce e aumenta os dividendos, o seu yield on cost dispara. O seu retorno sobre um investimento inicial fica cada vez maior. Bom, e agora a gente chega na cereja do bolo, a parte mais poderosa de toda essa estratégia. O segredo que faz a roda girar mais rápido e acelerar de verdade o crescimento da sua renda. E o segredo é incrivelmente simples, mas tem um poder absurdo.
A regra é, dos R$ 5.000 que a carteira gera, viver com 80%, ou seja, 4.000. E pegar os 20% que sobram, os R$ 1.000, e reinvestir todo mês, sem falhar. Fazendo isso, se cria um ciclo virtuoso. É o famoso efeito bola de neve. Pensa comigo. Você recebe os dividendos, usa uma parte, reinveste o que sobra. Com isso, se compram mais cotas ou ações. E no mês seguinte, essas novas cotas e ações vão gerar mais dividendos, que serão reinvestidos de novo. E a bola de neve vai crescendo sem parar. E o resultado prático disso tudo? Olha que incrível. Mantendo essa disciplina de reinvestir 20%, a estimativa é que a renda mensal dobre. Ela sairia de R$ 5.000 para R$ 10.000 em cerca de 9 anos e meio. Este gráfico aqui deixa a diferença escancarada. Se não houvesse o reinvestimento, para dobrar a renda levaria mais de 15 anos. A gente dependeria só do crescimento das próprias empresas. Ou seja, o reinvestimento não é só uma ajuda, ele é o motor, o acelerador de todo o processo. No fim das contas, a mensagem aqui é muito forte. A proposta desse plano é ser um caminho para trocar aquela ansiedade de sobe e desce do mercado pela tranquilidade de uma renda passiva, uma renda previsível, construída em cima de ativos de verdade que geram caixa. E para fechar, fica uma provocação. Num cenário como o que a gente está vendo, com juros reais altos e ativos de muita qualidade ainda com preços bons, será que o maior risco é investir? Ou será que o verdadeiro risco é ficar de fora e simplesmente ignorar essa oportunidade?